GPS guiado pelo sobrenatural. Queridos, o GPS é um aplicativo, o GPS é um artigo seguro, que nós temos a segurança que quando colocamos o endereço, nós temos a plena convicção, a plena segurança que chegaremos ao nosso destino final, ao nosso destino pretendido. O GPS nos auxilia em todo o caminho, em todo o percurso, dizendo: dobra à direita, a tantos metros, dobre à esquerda, buraco, perigo na via, trânsito lento, via fechada. E mesmo quando nós não damos a devida atenção ao GPS no caminho, mesmo quando nós não damos a devida atenção ao GPS no percurso e não entendemos a sua rota, mesmo assim Ele nos ajuda, nos auxilia, recalculando a rota para tentar nos ajudar, para tentar nos servir. Hoje em dia já não é necessário mais você ter aquele mapazão impresso, aquele mapazão grande em mãos. E assim também em nossas vidas com Deus, você não precisa ter um mapa completo da sua vida. Você precisa apenas se permitir ser guiado pelo GPS de Deus, o Espírito Santo. A mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Você não precisa mais ter o desenho completo. Você precisa apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, pelo GPS de Deus, em nome de Jesus. Quando nós temos um mapa em mãos, queridos, quando nós temos um mapa da nossa vida, o desenho em nossas mãos, nós temos o costume de depender somente de nós mesmos, do nosso intelecto, daquilo que sabemos, daquilo que queremos. Mas quando nós não temos o mapa em mãos, nós dependemos tão somente da voz e da direção do Senhor. Romanos no capítulo 8, versos de número 14, a palavra de Deus nos instrui algo muito importante. Diz a palavra que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, queridos? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, querido, o papel, a obra do Espírito Santo não termina e nem tampouco se limita em levar o homem pecador à conversão, não. O papel e a obra do Espírito Santo não termina e nem tampouco se limita em levar o homem pecador à sua conversão, não. Isso aqui nós sabemos, mas mesmo assim é muito novo para todos nós. Sabemos que é o Espírito Santo que nos traz o pleno entendimento, a plena convicção. É o Espírito Santo que nos traz o pleno entendimento do pecado, do juízo e da justiça. Sabemos que é por meio do Espírito Santo que experimentamos o novo nascimento para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Mas qual é o papel do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo deseja morar, habitar em nós. Porque o Espírito Santo deseja nos fazer filhos de Deus. E aqui está a resposta. João no capítulo 16, versículo de número 13, diz que o papel do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Ei, querido, existe uma obra maior, existe um papel maior do Espírito Santo. Ele deseja promover interação, ele deseja promover relacionamento com o Pai em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós precisamos aprender essa dinâmica de interação, de correspondência com o amado, com o querido Espírito Santo e nos submeter debaixo da sua liderança. Amém? Isso é muito importante. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu queria te perguntar: quem está guiando você? Quem está guiando a sua vida? Quem está guiando o seu casamento? Quem está guiando a sua família? Será que é você mesmo, a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, as suas ambições? Será que são as suas paixões, as suas motivações? A palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece certo, mas o seu fim é fim de ruína, é fim de morte. Ah, queridos, quem está guiando a sua vida? Quem está guiando? Qual é o Espírito que está regendo, que está governando a tua empresa? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, queridos? O fato é que todos nós somos guiados por algo ou por alguém. E a minha pergunta, a pergunta que eu desejo fazer ao meu e ao teu coração:
A pergunta que não quer calar para você responder diante dele, na presença dele, para você e ele, em nome de Jesus, é: quem está guiando a sua vida? Quem está guiando você? É comum dentro das igrejas evangélicas brasileiras, e eu não falo a nível local, eu falo a nível de Brasil, nós vermos alguns ditos irmãos convencidos e não convertidos dentro das igrejas, sentados nos bancos da igreja, domingo após domingo, mas aprisionados, sendo guiados pelos seus antigos guias espirituais, da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, da feitiçaria, do espiritismo. E a minha pergunta a você é: quem está guiando a sua vida? Qual é o espírito que está regendo os teus negócios? Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Ah, querido irmão, o testemunho público, o fruto da nossa fé, o fruto da nossa salvação, que de fato somos filhos e filhas amadas de Deus, é que nós somos guiados por Ele em nome de Jesus. Somos guiados por Ele em toda a verdade. Talvez você esteja aqui e conheça Jesus somente do ponto de vista da revelação de Jesus como Salvador. Você experimentou o Espírito Santo mas ainda assim a revelação não é completa na sua vida. Você precisa sair daqui desta noite e dizer: eu quero experimentar, eu quero a revelação completa, eu quero experimentar Jesus como meu Senhor e Salvador em nome de Jesus. Para experimentar o senhorio de Jesus na sua vida, para que você entenda a revelação em sua plenitude, em sua totalidade, você precisa experimentar o Espírito Santo e é o Espírito Santo que te guiará sobre toda a verdade, que te conduzirá nos caminhos do Senhor em nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento, a compreensão do senhorio de Jesus, do governo, do domínio de Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aquele que está sobre você é que tem domínio da sua vida. Aquele que está sobre você é que tem o governo, a liderança da tua vida, da tua casa, do teu casamento, em nome de Jesus. Então se submeta ao senhorio do Espírito Santo, se submeta ao sobre do Espírito Santo e experimente o senhorio de Jesus na tua vida e uma mudança em 360 graus na tua história, para a glória de Deus Pai. A primeira vez que nós temos a menção do Espírito é em Gênesis, no capítulo 1, versos 2 ao 3. Diz a palavra que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a planície das águas. O Espírito de Deus se movimentava sobre a superfície, sobre a face do abismo, sobre a face das trevas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movimentava sobre. E Deus disse que haja luz, e houve luz, amém, queridos? Queridos, a primeira verdade que eu queria deixar registrado no teu coração é que o Espírito Santo é movimento que traz à existência aquilo que outrora não existia, amém, queridos? O Espírito se movia e ele trouxe por meio da palavra a existência, que haja e houve. Ah, querido, quando você ora guiado, direcionado no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra libera a ação do Espírito Santo a meu e a teu respeito, amém, queridos? Quando você ora a palavra, você já ora com a resposta garantida. Quando você ora a palavra, você já ora com a resposta em suas mãos, em nome de Jesus, amém? Quando você ora a palavra no poder, na direção, na comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo é liberado e ele traz por meio da palavra a existência aquilo que já era garantido a meu e a teu respeito no mundo espiritual, em nome de Jesus. Existem promessas disponíveis para você.
Existem criações de Deus, milagres criativos, disponíveis a meu e a teu respeito. E quando você libera a palavra em concordância, aninhado, em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus faz a obra, trazendo à existência aquilo que antes não existia. Em nome de Jesus, querido, se aproprie da palavra, libere a palavra, tome posse da palavra, e que a palavra de Deus venha mover o Espírito dele que está sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo estava sobre, e a palavra foi liberada e ele trouxe a existência. Em segundo lugar, o Espírito Santo traz a unção de reis e sacerdotes. A unção é a legitimidade no reino espiritual, que te garante posição e governo. Nós podemos ver isso na vida de Davi. Davi, antes de ser colocado como rei em Israel, antes de ser entronado em Israel, e Davi foi ungido a rei mais de 15 anos antes de ser entronado como rei de Israel. Ele já havia sido ungido a rei. Ei, querido, a unção de Deus precede o governo, em nome de Jesus. A unção de Deus precede a tua posição, em nome de Jesus. Você não precisa de título, você não precisa de status para fazer a obra de Deus. Você foi marcado, você foi escolhido, você recebeu uma unção do Espírito Santo. Então tome posse do seu posicionamento, daquilo que o Senhor te confiou para fazer. A unção de Deus precede o governo. A unção de Deus precede a posição. A unção de Deus é o que te dá a legitimidade. É o selo do Espírito que te faz andar por caminhos que você não caminharia, que te faz acessar e entrar em portas que você não entraria se a unção de Deus não estivesse contigo. A unção de Deus, querido, a unção de Deus vem em primeiro lugar. Quando você recebe a unção de Deus, você então pode manifestar o reino e a sua justiça para a glória de Deus Pai. Ah, querido, você recebeu uma unção específica da parte de Deus. Aqui existem irmãos, aqui existem irmãs que receberam unção para reis, unção para governar, unção para liderar, unção para ser grandes empresários e abençoarem com os seus recursos, com o seu dom, com o seu talento, o reino de Deus. Assim também como existem irmãos que receberam unção para sacerdote, unção para servir, unção para cuidar, unção para direcionar com a boca, com a palavra de Deus. Qual é a unção que te acompanha, querido? No mínimo você recebeu a unção de ovelha, a unção que o pastor derramava sobre a cabeça da ovelha e ungia a ovelha, cuidando, o bom pastor pastoreando a saúde da ovelha no nome de Jesus. E a ovelha saudável, querido, a ovelha saudável, a ovelha que é bem cuidada, que é bem nutrida, essa dá muita cria para a glória de Deus Pai. Qual é a unção que tem te marcado? Qual é a unção que tem te acompanhado em nome de Jesus? Existem evidências da unção de Deus sobre a tua vida. Em terceiro lugar, o Espírito Santo traz direcionamento. Diga comigo, direcionamento. Direcionamento do céu à terra. O profeta no Antigo Testamento, quando abria a sua boca, ele proclamava dizendo: assim diz o Senhor. E o Senhor trazia uma palavra de denúncia, de confronto ao pecado. O Senhor trazia uma palavra de alinhamento. O Senhor trazia uma palavra de conclamação ao povo, de arrependimento, de jejum coletivo. O Senhor trazia uma palavra por meio da vida do profeta. O Espírito Santo estava sobre o profeta e ele declarava: assim diz o Senhor. E o povo recebia um direcionamento da parte de Deus. Eu posso ouvir um amém? Quando nós vemos Moisés subindo na península do Sinai,
nós podemos ver também um povo acovardado, um povo que terceirizava a sua fé, um povo que por medo disse: Moisés, nós estamos com medo do Senhor, então sobe tu lá, vê o que Ele quer e traz você o direcionamento para nós. Diz a palavra que Moisés sobe a península do Sinai, no cume do monte, e quando Moisés sobe no cume do monte, o Espírito Santo de Deus desce sobre a península do Sinai e traz as tábuas do testemunho, traz as tábuas da lei, traz os estatutos, a palavra, o direcionamento de Deus. E o povo que pecou, que ficou acovardado pelo pecado do medo, e nós ouvimos semana passada que o medo é um espírito que nos aprisiona. O povo que ficou aprisionado pelo espírito do medo, diz a palavra que caiu no pecado da religiosidade, da idolatria. O povo se tornou um apóstata da fé, e nenhum daqueles que ficaram no pé do monte entraram, nenhum daquela geração entraram na terra prometida. O Espírito Santo traz palavra, traz direcionamento, traz alinhamento do céu à terra a teu respeito, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas quando você não se submete ao Espírito Santo, sobre a liderança do Espírito Santo, quando você não se submete, você não simplesmente fica atrofiado no pecado do medo, como também recorre no pecado da religiosidade e da apostasia da fé. Isso é muito sério, queridos irmãos. Isaías, no capítulo 61, nós temos o profeta Isaías, o maior profeta messiânico, o que mais profetizou a respeito do nascimento e do ministério do Salvador. Isaías agora está profetizando mais de 400 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas de salvação, para libertar o algemado, amém, queridos? Queridos, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre mim, sobre você, para a glória de Deus Pai. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus há mais de 2000 anos atrás é o mesmo Espírito que está sobre mim, sobre você, sobre a Igreja Batista Reviver em 2022, para a glória do Senhor. Não é um Espírito Santo genérico, não. O Espírito Santo que está sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens e adolescentes, não é um Espírito Santo kids, não, querido. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre você. Se aproprie, o Espírito do Senhor está sobre mim para manifestar toda a boa obra do reino de Deus, para a glória de Deus Pai. Ah, querido, em nome de Jesus, o Espírito Santo te habilita para a boa obra do ministério, amém, queridos? Em Mateus, no capítulo 3, versos de número 16, diz a palavra que Jesus, ele foi conduzido ao Jordão. Mateus 3,16. E quando Jesus desce as águas do Jordão, Jordão quer dizer lugar de humilhação. Quando Jesus desce as águas do Jordão, lugar de quebrantamento, lugar de choro, lugar de humilhação. E os historiadores dizem que foi o lugar mais barrento do Jordão. Não foi no lugar mais limpo, não foi no lugar mais barrento do Jordão. Quando Jesus desce ao Jordão, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele. Ei, querido, não existe outro caminho para receber o sobrenatural de Deus. Não existe outro caminho para se submeter ao senhorio do Espírito Santo. Não existe outro caminho para se submeter à liderança do Espírito Santo sobre. O caminho é o mesmo, o caminho é um só. Você precisa passar pelo Jordão de Deus. Você precisa passar por este lugar de dor, de renúncia, de choro, de quebrantamento, de confissão de pecado, de arrependimento verdadeiro em nome de Jesus. E quando você se arrepende, quando você abre mão, quando você passa por esse ambiente de confissão, de quebrantamento, o Espírito Santo de Deus vem sobre você. Foi assim em toda a história da igreja, em todas as histórias do avivamento.
O avivamento na vida da igreja sempre começou em um ambiente de confissão, de arrependimento, de pecado em nome de Jesus, amém, queridos? E diz a palavra que Jesus, quando se aproxima das margens do Jordão, o seu primo, o profeta João Batista, e vendo pela primeira vez, ele fala: eis aí, no uso da profecia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento que Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Espírito Santo desce sobre Jesus, e pôde-se ouvir um som do céu, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo, em que me dá muita alegria. Jesus sai das águas do Jordão, e diz a palavra em Mateus no capítulo 4, que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto orando. Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, dependendo do Pai, jejuando e orando. Ei, querido, uma vida guiada pelo Espírito Santo, ouça bem, uma vida dirigida pelo Espírito Santo é uma vida que tem como marca a oração. As batalhas, as provas, as provações de Jesus se intensificaram quando ele recebeu o Espírito Santo sobre, confirmando, chancelando o seu ministério. E aqui está uma evidência, um sinal. Quando você está passando por batalhas, por lutas, por provações que você nunca passou, aqui está o sinal, a evidência clara, que você já mudou de posição, que você já subiu de nível, que você já experimentou algo maior, algo novo da parte de Deus. Quando você estava no fundamental, no ensino médio, as provas tinham um nível de dificuldade. Mas quando você foi para um nível superior, o nível de dificuldade aumentou. Jesus, depois que recebeu o Espírito Santo sobre a unção do Espírito Santo, confirmando, autenticando o seu ministério, as provações foram em números muito grandes, 40 dias e 40 noites sendo provado pelo inimigo. Quando você passar por prova, glorifique ao Senhor, celebre ao Senhor em nome de Jesus, querido, porque você mudou de estação, você subiu de nível, você recebeu um novo tempo da parte de Deus, algo novo de Deus já foi dispensado, já foi liberado sobre a tua vida, a teu respeito, em nome de Jesus. Jesus, quando sai do deserto, ele entra na sinagoga, e entregam a ele um rolo, um pergaminho do livro de Isaías, e ele abre no capítulo 61, e agora que Jesus recebeu o Espírito Santo sobre, agora que a promessa se cumpriu de Isaías há mais de 400 anos, agora Jesus começa a pregar dizendo: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito que conduziu Jesus por 3 anos e meio em seu ministério, o mesmo Espírito que guiou Jesus por toda parte, de cidade em cidade, de povoado em povoado, o mesmo Espírito que operou milagres, o mesmo Espírito que deu vista ao cego, o mesmo Espírito que fez morto ressuscitar, esse mesmo Espírito está sobre mim e sobre você, para manifestar toda a boa obra do reino de Deus em sua justiça, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo sobre te comissiona e te envia, irmão. Amém, queridos? Olha o que diz a palavra de Deus em João, no capítulo 20, versos 21 e 22. Mais uma vez ele diz: depois de 3 anos e meio, Jesus agora ressuscitado, aparecendo pela primeira vez no meio da casa, no meio da sala da casa, para os seus discípulos. Aparecendo pela primeira vez, os discípulos apavorados, amedrontados, com a casa fechada, e Jesus aparece no meio deles dizendo: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre te comissiona e te envia. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida. O Espírito Santo sobre é para o cumprimento de um propósito específico de Deus na tua vida.
Homens e mulheres, não podemos dizer que temos o Espírito Santo sobre, que estamos sendo guiados, conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo, se a nossa vida, a rotina dela não comunica um comprometimento com o ID de Jesus. Você recebe a unção do Espírito Santo, o senhorio do Espírito Santo na sua vida, para te empoderar, para te capacitar, para você explodir lá fora, em nome de Jesus. Nós recebemos poder do Espírito Santo, meu querido irmão, para fazermos discípulos de todas as nações para a glória do Senhor. Estava ouvindo recentemente, faz alguns dias atrás, o testemunho do nosso obreiro, do nosso missionário Aloísio, lá em Abaetetuba. E a igreja em Abaetetuba passou 160 dias de jejum e oração ao longo de todo o primeiro semestre. E se reuniam semanalmente na cidade e na estrada, em 2 locais de culto, para juntos orar e apresentar o propósito ao Senhor. Durante 160 dias, Deus começou a operar muitos milagres na vida da igreja. Milagres de cura. Nós ouvimos aqui no culto do vencedor. Deus começou a mandar gente na porta da igreja, e o pastor pensava que aquele casal, aquela família estava querendo algo, e na verdade queriam algo muito maior. Queriam entregar a sua vida ao Senhor, amém, queridos? E as pessoas vinham na porta para se converter, vinham na porta da igreja para se entregar a Cristo. E teve uma manhã que o pastor saiu com uma diligência da cidade para a estrada, tinha um assunto a ser tratado, um assunto a resolver do ministério, e ele saiu no seu carro, na metade da estrada, ele saiu cortando por dentro da cidade de Abaetetuba, para sair lá adiante no caminho da universidade. Quem conhece Abaetetuba vai entender o que eu estou dizendo. E ele saiu por dentro, e na metade do caminho deu aquele branco nele, e ele estava me testemunhando isso. Deu aquele branco na memória. Rapaz, talvez já tenha acontecido com você isso também. Às vezes você tem tanta coisa para resolver e dá aquele branco, mas o que eu estou fazendo mesmo? O que eu saí para resolver? E ele parou numa sombra, ele parou debaixo de uma árvore, o carro dele começou a orar. Espírito Santo, onde que eu estou? Estou perdido na cidade, novo na cidade, estou perdido, me direciono. Espírito Santo, eu me esqueci completamente o que eu vinha fazer, para onde que eu estava. E naquele momento, ele pediu uma informação para uma senhora que estava varrendo uma calçada. E ele falou: senhora, como é que eu pego a estrada de Beja novamente? E aquela senhora começou a conversar, começou a orientá-lo. E ele pergunta àquela senhora como chegava na estrada de Beja, ela orientando, e ela pergunta a ele: o senhor é crente? E ele falou: eu sou. Ela falou: olha, foi Deus que mandou o senhor aqui na porta da minha casa. Desça aqui um instante. Foi Deus que fez o senhor parar na sombra da minha árvore. Desça aqui um instante, eu preciso tratar um assunto com você. E ele nunca tinha visto aquela senhora, nunca tinha visto aquela família que estava ali. E ele desceu do carro e ela falou: eu preciso muito que o senhor faça uma oração na minha casa. E ele entrou na casa daquela senhora. Ela fechou o portão, fechou a grade, estavam os filhos dela todos reunidos na sala. E ele ficou assim, meio tentando entender o que estava acontecendo. E quando ele entrou na sala, ela falou: pastor, não falou pastor, falou: irmão, há 5 dias o meu neto se encontra possesso no quarto. E já vieram pastores, já vieram irmãos de várias igrejas e ninguém resolveu. E hoje eu sei que foi o Senhor que te guiou, que te direcionou na porta da minha casa para resolver esse problema. E ele ficou assustado com aquela situação, entrou no quarto, pegou o óleo ungido do bolso, e naquele momento o Espírito Santo de Deus deu um direcionamento, deu uma visão aberta àquele pastor. E ele falou: tirem esse terço, tirem esse congá, tirem esse negócio do pescoço dele. Tinha alguma coisa no pescoço dele. Tira esse coisa do pescoço do menino. E quando tiraram aquela coisa que tinha no pescoço do menino, o menino começou a voltar e eles começaram a orar, começaram a clamar. Resumo da história: hoje aquele garoto, aquela senhora, hoje toda aquela família estão na igreja, aceitaram a Cristo e tem uma microcélula na casa deles. Ah, querido, quando você sair da sua casa, saia guiado, saia direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.
É o Espírito Santo de Deus, querido, que nos empodera. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Em nome de Jesus, pode passar. Nos capacita para a manifestação do reino. Jesus naquele momento deu a orientação em João no capítulo 20. Aí em Atos no capítulo 1, verso número 8. Depois da sua ressurreição, ele dá as orientações, as instruções finais para os seus discípulos. Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ser entronado em seu reino de glória, Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Passado 10 dias, Atos no capítulo 2, versos de número 3 ao 4. Então surgiu algo semelhante a chamas ou a línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, querido. É o Espírito Santo que te habilita. É Ele que te empodera em nome de Jesus, para que você cumpra a sua missão, para que você venha manifestar o teu propósito. Em nome de Jesus, receba esta palavra, receba este direcionamento, se submeta à liderança do Espírito Santo. Experimente o Espírito Santo sobre você, conduzindo, guiando, te direcionando em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus traz, o Espírito Santo de Deus nos traz um espírito sem medida. E aqui eu encerro a minha palavra. Pode passar mais um pouco, pode passar 2 slides. O Espírito Santo de Deus sobre é um espírito sem medida. João 3,34 diz assim: pois ele foi enviado por Deus, o Espírito Santo, e ele fala palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Amém, queridos? O Espírito Santo, querido, o Espírito que está sobre mim e sobre você, é um Espírito sem limites, é um Espírito sem barreiras, é um Espírito, querido, fora da caixinha da religiosidade, da incredulidade religiosa. Amém, queridos? É esse Espírito que está sobre você. A visão de Ezequiel no capítulo 47, ouça bem. Ezequiel no capítulo 47, ele vê um rio de águas saindo de dentro do templo. E aqui Ezequiel está pré-configurado, está tipificando nós, eu e você, que somos santuários, templo, tabernáculo do Espírito Santo. E aquela água saía e subia ao tornozelo, do tornozelo ao joelho, do joelho à cintura, e da cintura sobre. Ei, querido, em nome de Jesus, o Espírito sem medida é um Espírito que está sobre você. Amém, queridos? Quando você entende isso, que o Espírito Santo não está mais no teu tornozelo, não está no joelho, já não está na tua cintura, mas Ele deseja te conduzir a águas profundas. Ele deseja te conduzir a águas onde a água fique sobre você, onde Ele possa te guiar, onde Ele possa te orientar. Quando a água de Deus está sobre você, quando você está debaixo do rio de Deus, da água do Espírito, não é você mais que conduz a sua vida, é Ele que conduz você. Você está sendo conduzido, você está sendo guiado, direcionado por Ele, em nome de Jesus. Quando você está com o Espírito Santo sobre você, você está totalmente morto para você mesmo, porque debaixo da água ninguém respira, querido. Em nome de Jesus, experimente, querido, o Espírito Santo sobre você. Quando você experimenta isso, tudo passa a ter sentido para você. Você passa a ter a compreensão, o entendimento que você é um ser integral. Você é espírito que possui uma alma e está dentro de um corpo. Você é um ser integral. Você é um ser único. Amém, queridos? Tudo passa a ser o reino de Deus. Você não vive mais uma vida de departamentos. Pode vir, André, por favor. Você não vive mais uma vida de departamentos. Você não vive mais uma vida de caixinhas.
Você não vive mais uma vida de religiosidade. Não, querido, tudo passa a ser o reino de Deus. Se você está em casa com os seus filhos, se você está na igreja, se você não está na sua empresa, no local do seu trabalho, você tem a plena compreensão, o pleno entendimento que o Espírito sem medida te faz promover o reino, manifestar o reino aonde você está. Quando nós não entendemos isso, quando nós não nos submetemos à liderança, ao Espírito Santo ao Espírito Santo sem medida, sem barreira, sem limite, sem fronteira, você vive uma vida de engano, uma vida de sofisma, de religiosidade, onde eu sou crente somente no local de culto, onde eu sou crente somente no domingo à noite, onde eu sou crente, onde eu oro, leio a Bíblia, onde eu faço as minhas orações, canto, levanto as minhas mãos aos céus, somente dentro da igreja. Quando você não entende o Espírito Santo você vive uma vida de gavetas, uma vida de gaveta, onde parece que eu sou uma coisa na igreja, uma outra coisa completamente diferente dentro de casa. Quando você experimenta a liderança do Espírito Santo, o Espírito sem medida, você começa a viver o reino aonde você está. A sala da tua casa se torna a igreja se torna a sala da tua casa, aonde você tem a alegria de trazer os seus filhos para a celebração ao Senhor. Já não é mais aqui ou ali, mas é onde você está, é na tua empresa, manifestando o reino. Querido, você entende que você é um ser integral, que aonde você está é para apontar Cristo, seja na tua escola, seja na faculdade, seja no teu trabalho, seja dentro de casa, mas a tua missão, o teu propósito é apontar Cristo, é revelar Cristo, é manifestar Cristo através da tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando você experimenta o Espírito Santo você não vive mais uma vida de julgo, uma vida de peso. Você não vive mais uma vida, parece que está sempre com saldo negativo. Parece que eu não estou dando o suficiente dentro de casa. Parece que eu não estou dando o suficiente dentro da igreja. Mas quando você experimenta o senhorio do Espírito Santo na sua vida, você dá o seu melhor, você faz com excelência, você faz com alegria, você faz com leveza, com tranquilidade. Você consegue experimentar a plenitude de Cristo através do teu serviço ao Senhor. Você não carrega mais aquele peso, aquele saldo negativo, parece que sempre correndo e nunca alcançando lugar algum. Fique de pé aí onde você está.